A ordem de Deus para a sua vida hoje é: saia desse luto agora. Olá, me chamo Tiago, sou pastor e creio que através da mensagem de hoje, se você estiver enfrentando tempos difíceis na sua vida, se você está enfrentando perdas na sua vida, se você está passando por momento de luto, de grande tristeza na sua vida, a mensagem de hoje vai te levantar. A mensagem de hoje vai te colocar em momentos de alegria e de felicidade. Então fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza, através da pregação e da oração, a sua vida nunca mais será a mesma, tá bom? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixa o seu like e compartilhe para que o maior número de pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem. E o texto que eu vou usar como base é Esther, capítulo de número 4, versículo também de número 4, que diz o seguinte, olha só. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe do seu cilício, porém ele não as aceitou. Para que a gente entenda, a gente precisa o que? Aprender um pouco do contexto. Nós precisamos lembrar que a rainha Esther nem sempre foi rainha. Ela pertenceu o que? À classe da plebe, né? Os plebeus, as pessoas mais simples. Mas como é que Esther se tornou rainha? A Bíblia começa a dizer no livro de Esther, capítulo de número 1, que o rei Assuero deu uma festa e nessa festa a sua esposa também deu uma festa. E aí a Bíblia vai dizer que Vaste teve ali um contratempo com seu esposo, que era o rei Assuero. Ela não quis obedecer uma ordem direta do rei e a Bíblia vai dizer que o rei toma uma decisão junto com os seus conselheiros de o quê? De tirar a rainha Vaste da posição dela de rainha e do rei se casar com uma outra mulher. Então foi nesse cenário que a rainha Esther, ela o que? Entra na vida do rei Assuero e se casa com o rei Assuero. Então ela fica ali no palácio, no trono. Ela se casa com o rei Assuero e se torna rainha no lugar de Vaste. A Bíblia continua contando a história que um homem chamado Ramã ou Amã, como você quiser falar, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele arma uma cilada para os judeus, aonde ele faz um decreto aonde todos os judeus deveriam serem destruídos, acabar com o quê? A raça dos judeus ali no território de Susan, aonde o rei Assuero reinava. A Bíblia vai dizer que o rei Assuero assina um decreto sem saber muito a fundo o que se tratava aquele assunto, sem saber muito a fundo, e a Bíblia vai dizer que o que? Foi feito um decreto e se espalhou sobre todo o reino de Susan. Todos os judeus devem serem destruídos. E é nesse cenário aonde Mardoqueu ele surge na nossa história. Mardoqueu ele rasga suas vestes, ele fica triste. A Bíblia vai dizer que ele se veste com pano de saco, ele sai correndo até chegar na praça onde ficava de frente ao palácio do rei, porque ele não podia entrar por causa das vestes dele. E a Bíblia vai dizer que ele fica lá prostrado, chorando, e aí vem um recado. Chega o recado até a rainha Esther: o seu tio está vestido de pano de saco, o seu tio está lá na frente, o que? Chorando, chorando, desesperado, e ele está dizendo que não vai sair daquela posição, que ele vai continuar da mesma forma. A rainha Esther ouve a história e fala: manda vestes limpas e novas lá para o meu tio vestir. E a Bíblia vai dizer que quando os eunucos e as servas da rainha Esther chegam até Mardoqueu, Mardoqueu fala o quê? Eu não vou tirar as minhas vestes de cilício. Eu não vou tirar as minhas vestes de luto. Estamos em luto, porque todo o povo judeu vai morrer, vai ser destruído. Mas o que chama a minha atenção é o quê? Chegou as vestes novas para Mardoqueu. E Mardoqueu falou: eu não vou sair do meu luto. E talvez você esteja aí do outro lado aí, não querendo superar uma situação.
Talvez você esteja aí do outro lado fazendo como Mardoqueu fez nesse momento. Eu não estou falando do resto da história, estou falando desse momento onde Mardoqueu, ele não aceita sair do luto. Ele não aceita sair da tristeza. Ele não aceita outras vestes. Aí você vai falar, mas pastor, o povo dele estava sendo ameaçado de destruição. Ele também estava incluso a morrer também. Eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero entrar no ponto onde Mardoqueu falou, eu não quero me levantar. Eu não quero mudar as minhas vestes. Eu não quero sair do luto. Eu quero ficar nessa tristeza. Eu quero ficar nesta angústia. Eu quero ficar vivendo, curtindo esse momento de luto. E talvez você que está me ouvindo aí do outro lado, você está vivendo um momento de perdas na sua vida que você já se convenceu que não vai sair dele. Talvez você está vivendo um momento de uma grande perda na sua vida financeira e eu vou te falar algo. O tempo está passando e você fica ainda remoendo o golpe que te deram, você fica remoendo a quantidade de dinheiro que você perdeu. Tudo bem, você perdeu, mas chega um momento na nossa vida que a gente precisa se levantar. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que trocar as nossas vestes, porque ficar enlutado não vai adiantar em nada. Talvez você está aí chorando porque perdeu um relacionamento, doeu, machucou. Só que chegou o momento de você se levantar, você não pode mais continuar com as mesmas vestes. Você não pode mais continuar da mesma forma. Houve um momento que Mardoqueu precisou se levantar, aí ele jejuou, aí ele orou, e aí Deus mudou a situação dele. É o mesmo que você precisa fazer, acorda para a vida. Você precisa se levantar, você precisa voltar a buscar a Deus como você buscava antes. Você precisa começar a vencer esse luto. Você precisa começar a despertar na vida, porque continuar triste não vai mudar a sua situação. Continuar triste, depressivo, para baixo, ficando remoendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, ficar pensando o que você poderia ter feito para poder mudar, não vai mudar a sua situação. O que vai determinar o seu futuro é o que você faz hoje, é o que você está fazendo agora. Enquanto Mardoqueu estava lá triste, amuado, chorando, se lamentando, nada aconteceu, mas na hora que a rainha Esté falou, vamos jejuar, vamos orar, e Deus vai mudar essa situação, aí Mardoqueu se levantou, jejuou, orou, e talvez é você aí do outro lado, está na hora de superar uma perda financeira. Você aí do outro lado, está na hora de você superar o rompimento desse relacionamento. Você que está aí do outro lado, talvez chegou a hora de você se convencer que aquilo que você perdeu não vai mais voltar. Não vai mais voltar. E com todo amor e com todo carinho, até você que já perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava, chegou o momento de você sair desse luto. Você deve sim manter as boas lembranças, as boas memórias, mas chegou o tempo de você superar. Chegou o tempo de você dar, uma volta por cima na sua vida. Chegou o tempo, talvez você se tornou um viúvo, uma viúva, por que não encontrar uma nova pessoa que vai te amar também? Por que não superar? Por que não levantar a cabeça? Eu sei que é muito doloroso, mas nenhuma tristeza nessa vida que eu e você podemos sentir pela pessoa que nós amamos, que partiu, vai trazer ela de volta. A Bíblia vai falar sobre Davi, quando teve o seu primeiro filho com Betseba. Aquela criança, ainda recém-nascida, ela veio a óbito depois de 7 dias. A Bíblia vai dizer que durante 7 dias, enquanto a criança estava apenas enferma, Davi orou, jejuou, se humilhou diante de Deus. Mas quando a criança morreu, Davi se levantou, se banhou, fez a barba, sentou na mesa, se alimentou. E os servos de Davi questionaram Davi:
Agora que você deveria estar em luta, agora que você deveria estar chorando em prantos porque a criança se foi. Davi falou: enquanto a criança estava viva, eu fiz tudo o que eu pude, orei, jejuei, achando que Deus poderia ali se compadecer. Mas Davi deixou bem claro: e a criança não vai voltar mais a mim, mas um dia eu irei até ela. É a mesma coisa para mim e para você. Eu sei que é doloroso e aqui eu espero que as minhas palavras não sejam ofensivas a você. Mas a pergunta é: até quando você vai manter as vestes de silício, as vestes de tristeza? Até quando os seus outros familiares, seus filhos, talvez seu esposo, vai deixar de ver o seu sorriso? Até quando você vai ficar em luto? Até quando você vai ficar chorando pelas coisas materiais que você perdeu? Até quando você vai ficar deitado na cama, remoendo tudo o que um dia você já teve e agora você não tem mais? A pergunta é: até quando você vai manter o quê? A sua tristeza, o seu luto. Espero aqui com esse vídeo não te deixar mais triste e também não ter ofendido você. Eu também já perdi pessoas que eu amava, mas um dia eu tive que o quê? Erguer a cabeça, entender. Elas partiram, mas a vida ainda continua. A vida ainda continua, meu amigo. Independente do que você perdeu na sua vida, se foi uma pessoa, se foi alguma coisa material, a vida ainda continua. Erga a cabeça, troque as suas vestes e faça tudo o que você pode fazer para melhorar em nome de Jesus. E para você que perdeu alguém que você amava, escute o que eu vou te falar aqui. É bem provável, se você tivesse uma oportunidade de falar com essa pessoa, ou se essa pessoa tivesse a oportunidade de vir lá do outro mundo, onde ela está, e viesse te dar um conselho, você pode ter certeza que o conselho dela para você é: viva a sua vida, agrade a Deus e viva a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido Deus, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está passando por dias difíceis, momentos de perda, momentos de aflições na vida dela. Talvez até mesmo, meu Deus, o luto. Eu espero nunca ser ofensivo ou não sentir compaixão por essa pessoa que perdeu alguém. Não, as minhas palavras não foram com essa intenção. Mas as minhas palavras foram: você precisa se levantar desse luto, você precisa voltar a viver. E é esse o desejo que a pessoa que partiu gostaria para você, que você voltasse a viver. Então eu oro por ela agora, Senhor, pedindo que ela volte a viver em nome de Jesus. E aqui eu declaro as mais lindas bênçãos do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fique com Deus. Um forte abraço.